lembrar, eu ia acabar esquecendo. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, a gente faz essas reuniões com alguma frequência, são mais os membros do laboratório mesmo, os pesquisadores associados ao laboratório. Eu coordeno um grupo de pesquisa que está cadastrado no CNPq, que chama FALA, a fonética dos gestos à prosódia. E, então, a professora Cristiane Conceição Silva, que está aqui também, ela faz parte do grupo, alguns colegas de outras instituições do Brasil, então, às vezes participam. Então, a gente acaba discutindo textos que são importantes para as pesquisas que são realizadas lá dentro do laboratório. Às vezes a gente lê alguns textos mais clássicos ou textos de interesse mais geral. E, então, às vezes, enfim, é meio que reuniões de trabalho mesmo, discutindo textos. Às vezes são palestras, mas... Então, hoje, por exemplo, enfim, é como uma reunião de orientação quase feita assim, publicamente. A Márcia é minha doutoranda e, enfim, trouxe para mim esse tema de Libras, né? E quando ela me procurou, eu falei, olha, Márcia, eu não entendo nada de Libras e de linguística que eu entendo mesmo é fonética, fonologia, então se você quiser trabalhar comigo, você vai ter que... Vamos ver o que é essa coisa de... o que pode ser fonética em Libras, né? Enfim, por insistência dela e também por ter convivido com o André Xavier, que foi orientado pelo meu ex-orientador, professor Plínio Barbosa, participei tanto da qualificação quanto da banca de doutorado dele, e também essa oportunidade me abriu, enfim, o olho para essa questão de Libras, também foi um fator que me trouxe para a área. E, então, com a Márcia, a gente começou a primeira questão que eu propus para a Márcia era da gente estudar um pouco o que havia sobre escrita de língua de sinais. Então, a gente acabou inicialmente vendo alguns textos sobre notação, né, para a língua de sinais. E aí, com isso, a gente acabou topando com essa questão de, afinal de contas, há, obviamente, uma série de notações, né? E a gente acabou vendo que, na verdade, havia uma certa confusão entre um nível fonético e um nível fonológico, quando se fala de Libras, né? E essas notações, muitas vezes, algumas não fazem uma diferença muito clara se estão notando, digamos, o que de fato acontece versus, ou seja, uma coisa mais fonética versus uma coisa mais fonológica, portanto, as categorias mais abstratas, né? E, enfim, isso para mim parecia um problema, e aí a gente está, assim, Márcia ainda não tem exatamente um problema recortado, né, Márcia? Mas a gente está tentando, enfim, achar um caminho que pode ter a ver com isso. E a gente acabou topando com uma série de artigos dessa dupla, Johnson e Liddell, e eles parecem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho só para terminar essa coisa do contexto, mas parecem apresentar uma certa novidade aí, né? Então, assim, uma palavrinha rápida sobre essa questão de falar de fonética / fonologia em Libras. E a gente, assim, gostaria, a princípio, de dizer que isso não é exatamente isso não é um ouvintismo, né, Márcia? É uma questão de, a gente considera pela leitura das principais referências no campo que parece haver um consenso de que, olha, se reconhece, né, vamos, digamos, partir do piso de que línguas de sinais são línguas, né, tem o mesmo estatuto das línguas orais e tal, e parece haver um certo consenso de que, ao invés de se multiplicar os termos, né, as nomenclaturas, vamos usar a mesma para as duas. Então, ao invés de ficar tentando buscar, né, um quirema, um kiri, né, para fazer analogia de fone e fonema,
os próprios fones também são gerados por gestos, né, que acontecem dentro do trato vocal. As línguas de sinais são simplesmente gestos que são mais publicamente disponíveis, né? Então parece haver enfim, só para a gente tirar essa questão da frente antes de começar, né? Então por isso falar de fonética ou fonologia em língua de sinais, né? Enfim, então é isso. Mas aí a questão de por que esse artigo, por que a gente está partindo dele, né? Então, se você olha para a literatura sobre Libras ou sobre língua de sinais de uma forma geral, quando você, digamos, vai começar pelo nível ali, né, como você começaria com uma língua nova que você está estudando, você começaria, então, vamos ver aqui quais são, né, os fones dessa língua, depois os fonemas e tal, começar a análise por aí, você vai ver que quase todos os trabalhos já partem de um capítulo, digamos, que diz fonética / fonologia daquela língua, de Libras, de ASL, etc. Né? Às vezes é fonética / fonologia da língua X, às vezes é simplesmente fonologia da língua X. Né? E mesmo bons manuais, né? Você pegar, por exemplo, de Libras, acho que a grande referência, que é aquele Quadros, né? E esqueci o outro nome da Quadros e... É um nome com K, não me lembro, Márcia, se você me socorrer. Peraí, que fugiu também. E se você olhar lá, tem, assim, 1 ou 2 páginas sobre, ou no máximo sobre fonética. A e depois... Karen Estroga. A Karen. Tá, Ponice Karen. E você vai ver que tem ali, assim, os principais parâmetros para você descrever um sinal, são, né, os velhos parâmetros de Stokes, e depois já se passa por uma coisa que já tem uma cara muito maior de uma fonologia. Então, quais são as coisas que são distintivas e etc. Né? Então, disso a gente tira a gente, estou dizendo, Márcia e eu, nessa exploração que a gente está fazendo junto, um diagnóstico de que há uma certa predominância de uma visada fonológica. Então, já se parte muito rapidamente para isso, para a busca daquilo que é distintivo, daquilo que daquilo que serve para fazer as principais distinções de uma língua particular. Então, do que é em Libras, do que é em ASL, do que é, sei lá, da língua israelense de sinais e por aí vai. E quando você começa a fuçar um pouco, você vai ver que falta um quadro geral para a descrição dos sinais. Né? Então, você vê lá, por exemplo, essa própria dupla, o Johnson e o Liddell, tem artigos bastante alentados sobre, por exemplo, a fonologia da ASL. Então, um desdobramento muito detalhado sobre quais são os muitos sinais possíveis, muitos gestos, como é que você decompõe aquilo, os 1000 movimentos que tem, as 1000 configurações de mão, etc. E você fica sem saber se aquilo é uma descrição, digamos, do repertório gestual geral ou se aquilo basicamente diz respeito à ASL, por exemplo. Né? E você vê muito pouca discussão disso, do que, por exemplo, a gente chamaria de uma fonética geral. Então, você não acho, por exemplo, alguma coisa para fazer a comparação. Você não tem livros, sei lá, tipo um John Laver da vida, que tem lá Princípios de Fonética, né? Ou mesmo uma coisa mais antiga, tipo Phonetics do Abercrombie, por exemplo, que dá um quadro geral para uma arquitetura para descrição fonética de qualquer língua. Você não acho isso para línguas de sinais, né? Para sinais de forma geral. E isso, eu comecei, né, como eu disse, a fuçar as coisas com a Márcia, e digo assim, Márcia, tem alguma coisa que você poderia chamar de um IPA para os gestos, né, para os sinais? E aí você vai ver o que acontece, né? Você tem lá compêndios mais ou menos completos, de novo, para línguas particulares, e quando você vai fuçar de fato essas análises, você fica sem saber
se a proposta ali é um levantamento com uma intenção de fazer um levantamento de isso com caráter geral, ou se é um levantamento exaustivo sobre uma língua particular, né? E aí, assim, então é isso, você acha muito pouca coisa, inclusive, se você colocar essa expressão, né, phonetics e science, sai muito pouca coisa. Então essa dupla mesmo, Johnson e Liddell, são duas figuras muito importantes no campo, trabalham sobretudo com a ASL, mas eles têm, digamos, uma produção muito expressiva e até basicamente o final dos anos 80, início dos anos 90, a produção deles envolvia muitos aspectos diferentes da ASL, morfologia e tal, e também algumas coisas que envolviam fonologia. Então você tem 2 ou 3 artigos ali entre 86 e 89 deles muito completos sobre fonologia de ASL. Né? Então, no título você tem as duas coisas, né? Fonologia e a referência explícita a uma língua particular que é a ASL. Até que existe um certo silêncio de produção dele sobre esse nível de descrição, e a partir de 2010 eles publicam uma série de 4 artigos bastante alentados. Começa com esse que a gente vai começar a discutir hoje, em que parece que eles estão fazendo uma coisa bastante diferente, que vamos discutir fonética de sinais, né? E desaparece a coisa de uma língua em particular. Então, é claro que, como quem teve a oportunidade de ler o texto, viu que predominam os exemplos de ASL, mas, né, há menção a outros sinais de outras línguas, mas a pretensão é começar a criar um quadro geral para descrição fonética, inclusive com a proposta de uma notação, né? que aí sim seria uma notação que você poderia talvez comparar ao alfabeto fonético, né? Então, me chama bastante atenção isso. Fala-se especificamente sobre fonética como um nível de análise, tem esse propósito de vamos estabelecer um quadro para descrição de qualquer sinal em qualquer língua, né? E então já não se tem mais essa, por mais que possa predominar um conjunto de exemplos numa língua particular, pelo menos a pretensão é de criar um quadro geral. E aí tem uma coisa interessante nesse artigo aqui em particular, que é o que abre a série, que é começar a fazer uma crítica do quadro teórico predominante, que fundamentalmente é o quadro estabelecido pelo Stoke, ali, né, começo dos 60, e que estabelece alguma coisa que meio que virou um dogma, que é essa ideia de que, bom, o que caracteriza um sinal e que, de uma certa forma, contrapõe a modalidade falada, é essa ideia da simultaneidade das especificações em contraposição ao caráter fundamentalmente sequencial dos contrastes que se estabelecem na modalidade falada, né? Então, a ordem é fundamental na modalidade falada, mas na modalidade sinalizada você tem essa questão da simultaneidade, né? Então, esses componentes, a estrutura interna dos sinais, ela é, digamos, o vetor, digamos, é a simultaneidade. E aí é muito interessante, enfim, aí a gente vamos passar logo para a discussão, eu vou passar a palavra para a Márcia, mas
eu acho interessante digamos, a arquitetura, na verdade, dessa contribuição que essa dupla vai tentar fazer, que é, digamos, começa mesmo a discussão pela raiz, digamos assim. Vamos começar pela discussão dessa história que de fato é quase um dogma mesmo, essa história, né? E você vê repetido em todos os... Né? Virou, digamos, assunto de manual, né? Todo manualzinho vai meio que repetir um quadrinho, né? Que são quadradinhos em sequência para dizer isso aqui é a fala, né? E caixinhas empilhadas para dizer que isso aqui, né, são os sinais, né? A coisa da simultaneidade e tal. Então, toda a sequencialidade, na verdade, é meio que escamoteada, né, para você meio que aderir a esse dogma e tal, e ele vai começar, digamos, a limpeza do terreno para a discussão a partir dessa discussão. Então, o centro desse artigo me parece ser isso, né? A gente se propôs, como é uma leitura muito nova para a Márcia, só para dar também o contexto da pesquisadora, né? Tem uma história de trabalhar em questões mais pedagógicas e tal, professora de Libras, mas queria mergulhar nesse universo da linguística, fez letras, né, Mari? Se você quiser contar um pouco da história. Mas então ela estava um pouco enferrujada nessas questões linguísticas e tal, e parte da minha contribuição aqui é tentar direcionar a discussão, né, as preocupações dela para essas questões mais da análise linguística. Então, é uma leitura bastante densa, quem teve a oportunidade de ler vai ter percebido isso. Então, a gente vai fazer por partes. Hoje a gente deve cobrir, na verdade, uma primeira metade. Acho que a gente vai chegar mais ou menos até a página 257. Tá? Ficam depois convidados a participar de outras, né, do restante. A gente pretende discutir pelo menos 2 ou 3 artigos dessa série em outras reuniões. Tá bom? Então, vou parar de falar, passar a palavra para Márcia. Tá bom? Vai lá. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, é o que o Pablo está falando. Eu me formei em letras e em pedagogia, com especialização na época EDAC, que é para trabalhar com alunos surdos. E aí, durante 30 anos, eu fiquei em sala de aula, estou em sala de aula e trabalhei desde a estimulação linguística de bebês até intérprete na faculdade. Então, atualmente, eu estou como professora de português e Libras para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio de uma escola bilíngue para surdos em São Paulo. Então, assim, eu trabalho muito com a língua de sinais. E eu vejo que a gente foca muito no ensino do surdo, na questão do ensino do português. E o ensino de Libras, como L1 para surdos, tem um monte de lacunas. Então, eu não consigo, muitas vezes, atingir o ensino do português por falta da base linguística em Libras, que eles não têm. Eu posso citar 1 milhão de problemas que aparecem, né, no dia a dia. E aí, terminei meu mestrado na educação especial, e não era o que eu estava buscando, porque, na realidade, eu quero estudar o problema que envolve a língua, não a forma de ensinar em si. Aí eu procurei o Pablo, ele me aceitou nessa jornada que é nova, digamos assim, para os dois, e a gente começou. E como ele falou, por falta do que a gente precisava, né, a gente começou. Esses não são meus slides, Pablo. Não, desculpa, só tô... depois eu Não, vou, quando você tudo bem. terminar... É que agora eu assustei, falei, Ah, não. não foi... Não, tudo bem. Então,
aí a gente começou a pesquisar e, assim, eu tentei achar a questão da fonética em diversos países. Fui pesquisar na Finlândia, na Suécia, na Itália, onde vocês possam imaginar. E existe muito pouco sobre isso. E essa dupla de autores são os que mais falam sobre. Por isso que a gente resolveu entrar e fazer um estudo mais aprofundado neles. Fala, Pablo, pode falar. Só para mostrar para vocês, digamos, essa evolução, né? Um dos últimos artigos deles, antes dessa nova fase, digamos, é esse, né? Era o que estava dizendo, né? Esse é um super artigo deles que tenta justamente escrever, né, a base fonológica da ASL, né? E aí tem uma espécie de silêncio de 21 anos, e aí eles vêm com essa série, né? Então começa com esse, depois na sequência é esse, né? Um quadro, né, para a representação fonética dos sinais. Então esse aqui é uma espécie de limpeza de terreno e tal, para depois você vir com uma proposta mais estruturada para o que eles estão propondo. Só para mostrar isso, quer dizer, essa evolução de preocupações dessa dupla de autores, né? Só para mostrar essa sequência, Márcia. Agora vou passar lá para os seus slides. E só um slides. comentário. Muitos pesquisadores da questão da fonética da língua de sinais ainda se baseiam no texto antigo. Eles não entram nos textos novos, né? Então, isso também é um detalhe que a gente encontrou, né? Bom, nós vamos falar sobre esse texto de 2010, que foi o primeiro. Pode passar, Paulo, que aí a gente... E esse texto, ele começa mostrando que, inicialmente, língua de sinais, ela não era vista como língua, né? Ela era vista como um sistema de representação e uma representação das línguas orais. Então, assim, quem trabalhou com surdo na época de 1980 até 1990, e eu vou falar até hoje, né? Se acredita que a língua de sinais é uma forma de representar, eu digo até hoje por algumas pessoas, tá? Que se mantém na ideia do sinal como uma forma dele atingir a língua portuguesa. Então, era uma forma de eu colocar o sinal no lugar da palavra. E essa representação da língua oral pode ser muito clara nos alfabetos, porque o alfabeto é uma forma de tornar visível a fala, né? E, na realidade, o que vai estudar na língua de sinais não é isso. Pode passar, Paulo. Pode passar. Então, o que se vai estudar é o sinal em si. Então, assim, fazendo um percurso rápido, a gente teve a educação de surdos sempre na questão do ensino dos sinais para ele atingir a língua oral. Nós tivemos um congresso de Milão que proibiu o uso de sinais, né? E aí começou. Por que eu estou falando da educação? Porque a língua de sinais era muito fechada nesse ambiente escolar, que era onde eles podiam se encontrar. Então, a gente fala da língua de sinais e fala da educação, porque era onde ela acontecia. Mas aí começaram-se as pesquisas. Stock viu que a língua de sinais ela era uma língua natural. Então, assim, não é mais um conjunto de sinais representando uma língua oral.
ela é uma língua em si, com todas as características que existem numa língua. Quando ele disse isso, muita gente ficou contra e alguns começaram a estudar. E entre 1970 e 1980, né, uma diferença de quase 20 anos, começou a ideia da língua de sinal apresentar gramática semelhante à das línguas oralizadas. E aí, e ter todo um desenho, né, que apresenta a estrutura da língua, então começaram a ver que realmente o que Tolkien falava estava certo e que língua de sinais é língua, não é mais um conjunto de sinais. Pode passar, Pablo. Pablo, qualquer coisa entra, tá? E aí começaram os seus estudos que perceberam que a única diferença que existia entre a língua de sinais e as línguas oralizadas estava na produção e na recepção. Que a produção das línguas de sinais eram por movimentos de mão, de braço, cabeça, corpo, né? Expressão facial, e que fazia se reconhecer um sinal, que tudo isso, né, em conjunto formava um sinal. Enquanto a produção das línguas orais, ela tem todo o sistema de articulação do trato vocal, que termina nas palavras. E que a recepção das línguas de sinais, ela era visual, né? Pelas ondas, ela presta atenção no movimento, nas ondas de luz, né? Na questão visual, enquanto a recepção na língua oral é pelas ondas sonoras, através da audição. Eu ouso a falar que eu vejo a diferença, mas tudo bem, tem a produção que são feitas em lugares diferentes, né? Uma mais motora, outra mais oral, pelos tratos, tal. Mas eu acredito que ambas são pelo movimento também, né? Porque a gente não pode falar que nas línguas orais não exista movimento. Tanto que agora, na questão da pandemia, com o uso de máscaras, sem a parte visual, todo mundo ficou meio surdo, né? A gente quase não entende o que o outro fala. Então, esse visual também está presente na língua oral. E não dá para falar que as línguas de sinais não produzem sons. Então, assim, elas são muito mais próximas do que a gente possa imaginar. Pablo pode. Bom, então, assim, se a diferença que foi dada nas línguas orais, né, não é, sim, não é simplesmente colocar o sinal em cima da língua oral, eu não posso pegar a palavra oral e transformar num sinal. Esse sinal é feito pelo conjunto da mão, do movimento, de localização, né? Então, falando assim mais vulgarmente, de como eu vou colocar a mão, de onde eu vou colocar a mão, de qual o movimento dessa mão, de como vai estar a minha expressão, meu corpo, porque na língua de sinais tudo faz parte. Eu não posso simplesmente pegar o que eu uso nas línguas orais e passar os sinais, tipo o IPA. Eu não posso pegar e tentar encaixar a língua de sinais, porque ela não vai encaixar. Então, eu preciso ter uma maneira, uma estrutura, né, que analise essa estrutura fonológica na língua de sinais. Porque uma vai estar voltada aos tratos vocais, e esse está mais ao corporal. Tá? Tem alguma coisa para colocar, Tata? Aí nós começamos a pesquisar e, assim,
quando a gente chegou nesse conjunto de artigo, nós paramos bem nesse primeiro, porque ele apresenta, né, ele vai propor uma teoria fonética no conjunto dos três. Então, ele diz que no final dos três, ele vai ter uma proposta fonética da língua de sinais, né? Só que ele vai começar analisando a proposta de Stowe, porque é, como o Pablo falou, a base que a gente utiliza até hoje, né? E aí ele vai falando que depois de fazer análise, ele vai fazer uma proposta que poderá ser aplicada a todas as línguas de sinais. Esperamos nós. Mas a gente chega lá. Por favor, o próximo. Bom, então ele começa fazendo essa análise de Stowe, de 1960. Por quê? Ele foi o primeiro a propor que língua de sinais é língua e que apresenta uma estrutura interna semelhante às línguas orais. Aí ele cria o termo quirema, né, em comparação aos fonemas. Então, como os sons são produzidos pela fala, o fonético, então eu tenho fonema. Segundo ele, os sinais seriam produzidos pela mão, então, quirema, que marcaria a diferença dessas duas línguas. Pablo, eu posso pôr minhas opiniões nesse meio? É melhor só o texto? Não, fala aí. Bom, esse quirema, ele depois vai contestar, mas assim, a gente que trabalha com língua de sinais, e eu acabei de falar, o corpo todo está envolvido e o espaço está envolvido, né? Então, falar em quirema, em mão, não tem muito sentido, porque não é só a mão que está presente no sinal. Mas a gente tem que ver que ele fez isso em 1960, estava começando a colocar como língua. Mas a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes para ter uma fonética de língua de sinais. Então, eu não posso me prender à mão, ou um quirema. Bom, voltando. Segundo ele, todos os sinais são divididos em três partes, três aspectos, que hoje são chamados de parâmetros, né? Então, ele divide o lugar de articulação, que hoje a gente chama de localização, a mão ativa, que a gente diz configuração de mãos, e a ação produzida pelo sinal, que a gente diz movimento. Ou seja, a localização é o lugar que eu vou fazer o sinal. Se eu faço água, minha localização é no queixo. Se eu faço ontem, é na testa. Se eu faço tem, é no tórax. Então, isso seria o lugar que eu faço. A configuração de mãos é a forma que eu vou utilizar a mão para fazer esse sinal. Então, eu utilizei a mesma, que a gente falaria em L, que seria a água, o ontem e o tem. Eu utilizei a mesma configuração para fazer sinais diferentes. E aí, deixa eu até afastar, porque depois eu vou precisar disso. Eu tenho movimento. Então, aqui eu fiz esse movimento, aqui eu fiz esse movimento e aqui eu fiz esse movimento. Então, o que ele diz é que a língua de sinais, ela tem esses três parâmetros, as três partes a serem estudadas foneticamente. Isso compõe, né, juntando a forma dos sinais. E ele faz uma combinação simultânea. Então, é o lugar, né, que eu estou, a configuração da mão e o movimento dos cremas.
e ele não pensa numa sequencialização. Então, aí é o primeiro ponto que os autores levantam, né? Que não dá para seguir só por aí, a gente precisa aprofundar, porque isso está na base. Então, eles não contestam que existe esses aspectos, mas eles vão contestar essa forma de só ser simultâneo, tá? E depois a gente vai ver que também não seriam só esses 3 aspectos. Por favor, pode passar. Bom, então, assim, eles vão mostrando, durante essa parte do texto, eles vão mostrando como foi apresentado o sinal, como foi feita a representação por ele, e a gente vai discutindo os pontos falhos. Então, assim, tem os 3 aspectos, né, que ele coloca do sinal. E ele dá o exemplo do sinal de Chicago. Então, Chicago, ele sai daqui, ele vem para cá e desce, né? E desce. Espero que o vídeo rode. E ele faz a representação como sendo essa bolinha, né? O C, o voltado para a direita e o descer. Então, ele vai apontando o local no espaço na frente do corpo, porque eu já vou adiantar, ele usa muito só essa parte. Então, ele está num espaço fora do corpo, então ele não encosta. A mão em C, primeiro ele vai para a direita e depois ele desce. Então, são as movimentações que ele apresenta, né? Como ele coloca. Só que aí a gente já tem um problema. Ele coloca que a mão faz um movimento e depois a mão faz outro movimento. Então, isso seria uma sequência, né? Então, vamos ver. Pode passar, Paulo, por favor. E essa para você. Bom, aqui eu pus a figura, os passos, como se fosse, né, para chegar no Chicago. Então, a gente pode ver que ele tem uma sequência de movimentos, né? É um sinal sequenciado, sim. Pode passar, porque acho que agora entra o filme, se Deus quiser. Vamos esperar que rode. Tá. É porque, como eu transformei em PDF, ele não vai tocar. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho, Márcio. Espera aí. Vixe. Só um pouquinho aqui. É o gesto para fazer. É o gesto de Chicago? O gesto de Chicago. Chicago. Tá. É que Na realidade é eu vou fazer uma esse. outra coisa, rapidinho. Eu posso. Peraí. Vou colocar um dicionário visual de ASL aqui, aí eu compartilho o vídeo direto pela plataforma. Tá? Só um pouquinho. Podia ter te mandado os vídeos também, né? Esqueci, depois te mando. Vou ver uma coisa aqui. Se eu consigo compartilhar só um pouquinho, gente. Compartilhar um vídeo externo. Vamos ver se vai. Tá. Não. Só um pouquinho, gente. Deixa eu testar uma outra coisa aqui. Não. Quer que eu te mande os vídeos? Mas tá no YouTube? Não. Porque eu só consigo compartilhar aqui se for vídeo de YouTube. Então deixa, Pablo. Tá. Faz você. Faz você. É que tem uns que eu não vou saber, mas tudo bem, eu ponho aqui e vejo. Aí eu repito. Não, peraí.
eu consigo aqui. Quer ver? Ó, vamos lá. Me digam se vocês estão vendo, que aí eu perco a visualização de vocês. Dá para ver agora? Tá. Dá para ver? Dá. Tá, então Chicago. Dá até para fazer lentamente, ó. Formato de mão em C, né? Começa lá. Vai para a direita. Depois para baixo. Aí ele perde, né, a configuração de C, vai ficar mais espalmado, né? E aí ele começa a descer. E fica lá. Eba, passou o vídeo. É que tem outros. Então, vamos voltar aqui para... Pronto. Não, é o mesmo. Aí pode... Não, eu sei. Vamos passar. Bom, aí ele começa a ver, como a gente viu, né? Tem o sinal. Então, ele começa a analisar cada parte que Stoke colocou. Então, localização primeiro, depois configuração de mãos, depois o movimento. Bom, ele coloca que os sinais são produzidos no tronco, né? E aí ele dá uma série de sinais e ele coloca como se isso fosse um par mínimo. Eu posso colocá-los todos, né, como sendo um par mínimo, porque todos estão sendo feitos no corpo, no tronco. E os autores citam que se ele tivesse um sinal tipo de culpa ou qualquer sinal, né, de por favor, feito num outro lugar, ele daria outra representação sem ser essa. Mas como para ele os sinais são feitos nessa parte do corpo, então ele faz a representação por esses dois colchetes. E isso dificulta muito, porque, como dá para ver nas figurinhas, cada uma está num lugar, né? Então, quando eu vou fazer a descrição, se eu coloco esse tronco, eu não vou saber onde eu faço sinal. Para o conhecedor da língua que está sendo falada, tudo bem, isso passa. Mas para outro, isso vai gerar um problema muito grande. Pode passar, pá. Então, que é o que eu estava falando, né? Ele tem, então, ele apresenta configuração de mãos, perfeito, né? Ele põe como vai ser a mão, ele coloca movimento, mas ele não difere a localização. Esse é o primeiro ponto. Porque para a gente falar que um sinal é na cabeça, o sinal é no tórax, o sinal é no... Hoje a gente usa um espaço neutro, né? Que é esse fora do corpo. É muito diferente. Porque espaço neutro eu posso ter nessa lateral, posso ter nessa, eu posso ter aqui, eu posso ter atrás. Quando eu falo de tronco, eu posso ter em qualquer lugar. Quando eu falo de cabeça, eu posso ter testa, bochecha, queixo, né? Posso ter atrás, na nuca. Então, assim, não dá para não ter a localização. Então, esse é outro aspecto que eles discordam e eles apontam que precisa ser explorado e se propõem a fazer, tá? E por falta disso, é o que eu falei, ele propõe o quirema de localização única, que é o corpo. Pode passar. E aí, quando ele coloca essa noção, né, ele põe a configuração de mãos, tudo bem, eu sei que é em C, tranquilo. O contato no tronco, onde? Né? E move-se para a direita, contato no dorso. E esse contato, como que eu vou fazer? Eu não sei qual a região. Então, eu não consigo saber qual é o sinal que estou descrevendo. Então,
definitivamente, sem isso não dá. Pode passar, por favor. Então, o sinal que ele está fazendo é o de congresso, né? Será que vai passar? Não vai. Eu vou passar É para assim. o Não, outro. é assim. Bom, Mas eu posso, não sei se vocês quiserem ver, eu mudo lá para outra tela. é que esse ela faz com as duas mãos. Tem um outro que ele faz com uma mão só. É que isso aqui é Congresso de forma geral. É que tem, acho que ela, na verdade, está fazendo US Congress. É outro, na verdade, é diferente. Não, é esse aqui, na verdade, né? É, esse aqui. É que são dois. Um é Congresso de forma geral, o outro é o Congresso americano. Não, é que o outro, ele... Mas, assim, Não, mas é um sinal para outra coisa, né, Márcia? Essa que é a questão. Sim, não, mas às vezes tem o mesmo, tem vários sinais para uma palavra, que nem a gente, mandioca, macaxeira, mexerica, tangerina, mimosa, tem também, né? Mas esse é outro. A questão é essa, né? Que você vê que tem dois pontos de contato, né, pontos diferentes Como do esse topo. teria também, a gente não saberia onde é, Uhum. certo? Então, esse é um ponto que a gente tem que explorar mais. Ele também, ele faz o mesmo. Pode passar. Bom, Posso só fazer um comentário rapidinho sobre essa história? Então, a questão é a seguinte, como a gente estava falando, tem uma crítica que é o sistema do Stoke. Então, é uma espécie de limpeza de território. Assim. Nesse ponto, acho que assim, para criar um quadro para a gente entender um pouco. Tem daqui mais um pouco ele vai fazer uma crítica a essa questão da simultaneidade, mas só para mas depois até mostro um esqueminha para ficar mais óbvio. Mas a questão que ele está chamando a atenção aqui é a seguinte: tem um problema com essa proposta do Stoke e de uma certa forma isso persiste em quase todos os trabalhos depois que se inspiram no sistema, que é uma falta de distinção mais clara entre uma coisa fonética e uma coisa fonológica, ou o que e assim, esse trabalho do Stoke é de 60, e aí você ainda está muito influenciado pela fonêmica paikiana, né? Então, tinha aquela coisa do nível ético e do nível êmico, né? Do nível fonético e do nível fonêmico. Então, você tinha essa coisa do emic e do ethic level, né? E o que ele está dizendo aí, eu acho, é o seguinte, que quando... que tem a ver com essa história que a Márcia estava falando. A notação, porque qualquer história, a notação que ele usa, que muita gente depois reusa e eventualmente recicla, modifica um pouco, ela é um pouco... Na verdade, assim, o que ele diz é... sem dizer muito claramente, o Stoke está fazendo uma notação que no fim tem um caráter êmico, é isso que ele usa, só que não fica exatamente claro. Então, alguém poderia imaginar que isso poderia ser entendido como uma transcrição fonética. Só que, na verdade, o que ele vai dizer no fundo, é uma transcrição êmica, ou seja, é uma coisa fonêmica. Então, ele está omitindo uma série de detalhes. E uma das críticas que eles fazem é que, na verdade, mesmo se fosse uma transcrição, mesmo que fosse uma notação de nível êmico, ou seja, que estivesse representando só o estritamente necessário para... Porque a história é essa, né? Você, sei lá, pensando no português, você vai dizer o fonema é o fonema T, mas ele pode ser ch ou t, dependendo do contexto. Então, mas no nível fonêmico, o importante é que você sabe que aquele fonema que então é diferente do p, do fonema, né, ch, j e por aí vai. Mas o que ele está dizendo é que mesmo se fosse mesmo que você considerasse uma notação de nível êmico, ele estaria omitindo detalhes muito importantes, porque não basta dizer torso,
né? Então, esse pedacinho, não sei se vocês veem a minha bolinha vermelha aí, mas esse pedacinho aqui, ele diz torso, mas não diz onde. Então, tem ali uma inespecificação que não poderia acontecer, mesmo se fosse no nível. Mas o que uma das coisas que ele está dizendo é isso, é que a maneira como essa notação é usada tem uma confusão de níveis aí. E depois tem uma crítica dele mais para frente, não sei se Márcia vai comentar, que é se a anotação que ele faz já é de um nível êmico, os argumentos sobre se dois sinais constituem ou não um par mínimo por conta da troca de um elemento aqui dentro, já está comprometido, porque a ideia de par mínimo é justamente que ela diz que você atribuiria duas coisas do nível ético a uma mesma categoria êmica. Então, se a sua notação já está no nível fonêmico, né, ou êmico, se você quiser, então essa noção se perde. Não faz sentido dizer que tal coisa demonstra que você tem um par mínimo ali. Então, não sei se Márcia vai comentar isso depois, fica repetido, né? Mas então, só para localizar um pouco na crítica que você faz é essa. E tem uma coisa também que ele vai dizer é o seguinte, se você não consegue passar da notação para a realização, digamos, se essa notação não é uma espécie de receita para você produzir o sinal, então provavelmente essa transcrição está no nível êmico, porque você está dispensando ou não está notando, não está especificando detalhes fonéticos. Então, claramente é isso. Se por essa notação aqui, eu sei que uma configuração de mão em C está acontecendo no torso, mas onde? Então, essa omissão já te empurra para a noção de que isso é uma transcrição fonêmica e não fonética, né? Então vai lá, Márcia, configuração Então, de... vamos lá. Desculpa. Não, imagina. Entra sempre. Bom, na configuração de mãos, ele propõe 19 símbolos, né? 19 configurações. Bom, eu estou chamando de configuração porque é como a gente utiliza hoje, né? Ele não localiza os pontos de articulação fonêmicos precisos, porque assim, eu falo mão em C, mas assim, a minha mão em C, ela tem uma diferença se ela está mais fechada, mas como ele pega um elemento para várias, então ele não dá uma precisão do que é. Algumas configuração contrastantes são vistas como ele chama desse nome que seria tipo uns alofones, né? Então ele coloca a configuração do A, do S e do T, ele meio que junta e põe a configuração do A. Então fica difícil na hora a gente saber qual a forma que eu vou colocar a mão, porque vai estar, desculpa, eu estou fazendo a nossa, né? Eu não sei o alfabeto do ASL. Mas, assim, fica difícil a gente definir. Ele põe como se fosse alguma variação, né, de um mesmo fonema, digamos assim. Aí ele também coloca que o G1 e o D também são produzidos como G. Então, assim, fica difícil, a gente já não tem o ponto onde a gente vai fazer o sinal. Eu não tenho uma mão precisa para fazer o sinal. Isso vai tornar bem complicada a descrição. Que a pessoa torna-se incapaz de saber porque não conhece os sinais, né? Os símbolos não apresentam referência quanto à orientação da mão. Então, assim, se eu faço
quente, eu tenho esse movimento. Se eu faço Brasil, eu tenho esse. A minha mão, ela está em C, mas ela está virada para esse lugar. Se eu for fazer copo, eu vou usar minha mão nessa configuração. Então, eu já mudei a minha orientação de mãos. Eu posso ter a orientação assim, assim, assim. Qual é a orientação? Só falar que ela está naquela posição não vai me ajudar em nada, né? E aí ele começa a criar algumas formas de me mostrar que a mão vai para um lugar ou vai para outro para auxiliar. Pode passar, Paulo. Então, aqui, por exemplo, ele mostra a mão, né? Como que vai ser a ponta do dedo que vai dar para a esquerda, ele mostra. Então, ele põe a mão em G, que está ali, mas ele põe aquele símbolozinho pequenininho que está mostrando que vai para a esquerda. Né? Como ele põe aquele Tzinho pequenininho que ele aponta o para trás. E isso, para quem está olhando, não diz nada. Se a gente não tem essas referências, a gente não vai saber. E aí eu já vou me adiantar, os autores questionam. Se eu tenho que pôr essa orientação da mão para mostrar para a pessoa, né, para quem está vendo como é, porque eu não crio uma outra parte para isso. E aí eu posso me aprofundar mais. Não fica uma coisa tão superficial. Então, ao invés de eu ter a localização, a configuração da mão e o movimento, eu teria mais a orientação, ou seja, para onde essa minha mão está virada. Isso faria com que a gente ganhasse mais detalhes na hora de fazer uma análise. Acho que esse vídeo também não vai passar, mas tudo bem. Não, nenhum vídeo vai passar. Eu vou ter que ir para o outro site. Pode deixar que eu eu fiz bonitinho. Esqueci desse detalhe. Então, eu tenho a mão voltada para a esquerda, né? E ela faz o movimento para a direita, mas a minha mão está virada para a esquerda. Ela não dá para cima, eu não estou fazendo esse movimento. Ela não está para baixo, eu não estou fazendo esse movimento. Ela não está virada ao contrário para eu fazer esse movimento. Então, essa questão é fundamental para a gente também ter uma boa compreensão. Pode passar. Aqui, só para dizer que a crítica dele é sobre, na verdade, e é uma coisa que depois vai ser incorporada a aqueles 3 parâmetros iniciais, que é bom, tem que ter orientação. Então, esse parâmetro do hand shape precisa ser complementado pela orientação, né? Então, aí é uma crítica que, digamos, na verdade, são críticas que ele acrescenta, ele ainda não chegou na principal questão, que é a sequencialidade, mas você está mostrando como o sistema é incompleto, digamos, né? Bom, aqui ele só confirma o que ele está falando, né? Que se pegar o dicionário de língua de sinais americano, a gente vai encontrar 19 configurações de mãos. Se considerarmos, né, as marcações das orientações, são centenas. Então, não dá para deixar de fora, né? Reduzir esse inventário vai empobrecer a transcrição quando for feita. Pode passar.
Bom, em 74, 75, tá? Os autores já incorporam essa questão da orientação nesse quadro que hoje a gente chama os parâmetros, né, da língua de sinais. Então, a orientação passou a ser um fator de análise também. Ele não faz mais parte da configuração de mãos. Tudo bem? Pode passar. Só para. Aí ele vai na parte que a gente mais gosta, né? Que são os movimentos. Márcia, deixa eu só uma coisa que passou, que é a seguinte, que são os exemplos que ele analisa, os exemplos de sinais que estão no exemplo 3, na página 247, que tem... Ah, não, se bem que isso tem a ver com o movimento. Você vai falar sobre o Gamble? Então tá, Vou. beleza. Tá. É que está no movimento. Bom, aí ele fala o movimento. Ele diz que o movimento é a ação de produzir o sinal, tá? Que pode haver mais de um movimento por sinal. E aí ele dá a simultaneidade, né? Que ele não é uma sequência, ele acontece simultâneo, quando tem mais de um sinal. Pode passar. Aí ele começa a mostrar as diferenças que tem nos sinais. Aí eu espero que passe o vídeo, mas tudo bem. Então, assim, ele apresenta que os dois, eles são muito parecidos, mas eles têm movimentos que são diferentes. Passo o Board of Trustees. Sim, por favor. Então, no primeiro a gente tem um movimento, né? Que se a gente pegar, eles começam no mesmo lugar, eles fazem a mesma sequência, ele tem uma mão, só que eles apresentam, um movimento também da mão, dos dedos, né? Ele vai numa sequência, ele vai passando de um para outro. Ele não é um movimento e outro. Né? Eu não tenho um sinal e outro. Eu tenho um movimento para passar de um sinal para o outro. Eu tenho uma sequência nesse sinal. O lance é o seguinte, aí é que tá. O Stoke vai varrer para debaixo, assim, o movimento vai ser o tapete para onde o Stoke vai varrer os vários, assim, alguns dos problemas do sistema dele, principalmente em relação ao que diz respeito à simultaneidade. Né? E aí qual que é o problema? Dos 3 parâmetros que ele diz, que ele coloca, ele vai dizer, todo sinal vai ter uma configuração de mão, como é que é a história? Qual que é o segundo que eu estou esquecendo, meu Deus? A lateralidade, movimento. Não. Espera lá, rapidinho que eu chego lá. Você quer falar? Só um pouquinho. Sim, uma localização, uma formato de mão e um movimento. E um ou mais movimentos. Essa é a história. Então, só que para ele, digamos, a parte do dogma da história só pode ter uma configuração e uma localização, mas movimento pode ser um ou mais. Né? E aí o problema com o sinal Boards of Trustees é porque
você começa com o ban, né? Com a mão em formato do B de um lado, e depois, e aí, assim, movimento, ok. Só que como no caminho ele muda para o formato de mão em T, então você tem duas configurações de mão, porque e aí digamos, a desculpa para dizer que isso não é isso não infringe essa coisa de que só tem uma especificação é dizer que o movimento é como se essa mudança na configuração de mão fosse parte do movimento. Só que não faz o menor sentido isso. É uma falha, enfim, gritante do sistema. Então, esse é o problema. Que, na verdade, você está escamoteando o fato de que o sinal tem tem dois handshakes e que acontecem junto com o movimento. Né? Esse aí é o problema. Né? Bom, que... O outro já foi? O quê? Não, é o que a gente está falando. É exatamente o que você falou, que vai para T, já foi, pode passar. E aí tem um exemplo, o outro exemplo disso é o que está no 3, né? O Gamble, Send e Understand, É que é depois. justamente isso. Depois? Então. Esse é o que você acabou de falar. Ó, ele inicia com um B e ele vai... Tarará, Entendi. né? Não, voltam. Isso. Aí ele começa a apresentar os movimentos simultâneos sem a configuração de mão. Então, King, ele coloca o contato no lado superior esquerdo do tronco. Então, ele põe a mão em cá, né? A mão se move para baixo e para a direita. Então, ele faz um movimento, né? E, simultaneamente, novo contato no tronco. Então, ele sai daqui, faz assim e bate aqui embaixo, né? Para ser mais exato. Aí ele faz essa descrição, né? Só que esse movimento de ser para baixo e para a direita, né, que a gente faz na diagonal, ele é simultâneo, não tem como não ser. Então, aqui ele mostra que um movimento precisa dessa simultaneidade, mas continua faltando a questão da configuração de mãos. Pode passar, que é o exemplo que ele dá ali embaixo. Aí é o sinal que ele faz. Se quiser pôr, senão é o que eu fiz. Então vamos passar, já são 11 É por isso que eu falei. Bom, ele usa para o movimento 24 símbolos. Desses símbolos, 10 são para movimento da mão durante o sinal. Né? E 4 estão se referindo ao movimento de pulso. Então, aí, a gente já tem 14 movimentos que são só de mão. Símbolos de movimentos que são só de mão. Tá? Então, está especificado, né, que o S e o B é giro de pulso para um lado e para o outro. Quer dizer, é giro, o outro é rotação e outro é flexionada. Tá? Isso está no movimento da mão. Pode passar. Bom, aí ele começa a mostrar, então, como seria, né, um movimento de tempo. Aí ele fala que é a mão no queixo ou na boca. Então, tanto pode ser o movimento. Ele coloca a mão, né? Mas a gente sabe, mas eu não sei como seria, porque a minha mão não está definida. Ele dá um giro do pulso e aí ele move a mão no movimento para longe do corpo. Então, assim, eu viro e passo para onde? Né?
como que é esse giro, porque não está marcado. E não há descrição até onde o movimento vai ou como a mão fica no final. Então, eu fecho, eu viro, como funciona? Ele não dá esses detalhes. Então, eu tenho o movimento para longe do corpo. Como que é esse movimento? Ele é um movimento assim, ele é um movimento assim, né? Porque ele não define direito. Então, aí nós temos a imagem de como ele é feito. Só que aí, né, eu te peguei, Pablo, porque eu pus 4 que são diferentes. Sim, tá. Mas tudo bem, eu falo, é que um faz assim, o outro faz mais aberto. Então, assim, como você não tem bem uma referência, tem formas diferentes de terminar esse sinal. É isso que está mostrando. E aí a questão é, se fosse uma notação de caráter fonético, você teria, ou pelo menos em princípio, você deveria ter uma notação que pegasse cada uma dessas diferentes possibilidades, né? Sim, sim. E a questão é, mesmo se fosse uma... nesse caso tudo bem, se fosse uma notação mais fonêmica, de fato, assim, detalhe desse gesto para longe do corpo, tudo bem, né? Não, e mesmo quando ele coloca a mão... Não, aí falta a orientação, mas eu digo, É, o aspecto do movimento, se ele é mais rápido, mais lento, se ele... Aí tudo não, bem, né? e se eu só faço aqui, se eu faço para... Porque tem quem faz aqui, Sim, tá, tem é quem verdade. Tem faz só assim. afastando e tem abaixando, né? É verdade, né? Né? E a mão, eu termino no B, eu termino fechada, eu abro. Como que eu termino essa mão? Né? Eu não tenho. Bom, já estou no finzinho. Aí ele começa a mostrar que tem um conjunto que é simultâneo desses 3 aspectos, né? Que então, os símbolos de movimento para representar sequência de movimento e de localização e de forma de orientação da mão. Então, é o que ele apresenta, tá? Só que isso a gente não vai, ele vai mostrando, né? A gente não vai conseguir fazer uma análise fonética com esses 3. Aí ele apresenta que os sinais com mais de uma configuração de mão, orientação ou localização são marcados apenas com uma, pois na sequência são marcados por símbolos de movimentos específicos. Então, que nem ali que ela faz, eu não lembro o congresso, que ela utiliza 2 mãos, ele não faz essa marcação, porque ele usa símbolos para auxiliares para isso, né? E gera a noção de totalmente equivocada que os sinais não são organizados com sequências de segmentos fonéticos e fonológicos. Então, os sinais parecem ser feitos com elementos soltos, né? Eles não têm essa sequencialidade. E assim, isso ele apresenta e ele vai continuar o texto depois, que a gente não foi para essa parte ainda, a gente vai ficar por aqui, que tem que ser trabalhado. E assim vai dando sugestões de como, né, se trabalhar e levantar os outros aspectos. Bom, para quem não é da área da língua de sinais, hoje nós já evoluímos, nós já passamos, né? E a gente considera que nós temos 5 parâmetros. Por que 5? Porque hoje a gente conta a configuração de mãos, a localização, o movimento, a orientação, a expressão. E a gente já está num 6º que está sendo estudado, que é a mão
de quando eu tenho configuração de uma mão e de outra de formas diferentes, que nem o papel, né? Já está sendo estudado um novo parâmetro para isso. E eu ouso falar, né, para quem está no uso, que a gente também precisaria dos parâmetros para movimento de dedo, que a gente também não tem. E às vezes um sinal é praticamente o movimento do dedo. Então, assim como eles estão questionando lá atrás ele ter criado, né, só o movimento de mão e na sequencialidade não ter o que é mão, o que é, aliás, desculpa, o que é a orientação que tem que estar incluso, nós também não temos dos movimentos de dedo. Porque quando eu faço difícil, eu faço assim. Então, eu faço mão em X na testa, né? Com movimento assim. Mas não é minha mão, não é. O movimento seria só esse, só que o meu dedo movimenta. E como eu faço isso? Mão em D, mão em X, mão em D, mão em X, né? Então, assim, é uma marcação também que a gente não tem. Pode falar, Pá. Sim. Então, o que a Márcia está dizendo é que uma crítica, mas isso aí não é uma crítica, eu acho, essa questão da... Bom, você precisa de mais parâmetros, né? Então, orientação, ele não tinha, né, enfim, não criou, não disse que você precisava dessa especificação em particular, né? Então, eu acho que isso aí foi enriquecido, né? E você está dizendo que tem agora até o sexto e tal. Agora, então, digamos, do ponto de vista da pura descrição fonética, tem isso. Mas eu acho que a principal questão que eles estão fazendo aqui no artigo, acho que essa é a principal crítica, tem a ver com essa história da simultaneidade versus sequencialidade, é o que está no título do artigo, né? E aí, isso até é quase, eu acho, um argumento epistemológico que eles vão fazer, que é o seguinte: uma figurinha como essa, que está, um esqueminha como esse que está mostrado, que eu coloquei aqui, vocês estão vendo os quadrinhos aqui, ele é repetido, assim, em tudo que é manual, tudo que é, né, enfim, material sobre língua de sinais, você vai ver isso. Assim, então, você tem aqui como é que é a organização, digamos, da fala, né, da modalidade falada, e aqui né, de uma modalidade sinalizada. E aí tem essa, e acho que a crítica aqui que eu estou dizendo é epistemológica no seguinte sentido. Tinha essa, eu penso, né, esse impulso de dizer o seguinte: olha, vamos achar os paralelos possíveis entre as línguas orais e as línguas sinalizadas para mostrar que eles são a mesma coisa. Você tem, quer dizer, não a mesma coisa, mas eles têm princípios subjacentes comuns. Né? A diferença que existe, que é a de modalidade, ela é menos importante. Né? Ela meio que é um acidente. Você não pode, você não vai poder ter digamos, o receptor do sinal não vai poder usar o sistema auditivo para percepção, então o emissor vai ter que usar outra modalidade. E aí tem essa coisa de dizer o seguinte, dizer, então, qual que é a diferença? Que a fala usa uma questão sequência, organiza, né, os morfemas, as unidades mínimas de significado ao longo do tempo, portanto você tem a sequencialidade aqui é o mais relevante, e a diferença aí, ou seja, meio banal, é que no caso dos sinais você tem uma simultaneidade. O importante não é o que acontece no tempo, mas o fato de que um sinal é um bundle, né, é um conjunto de coisas que acontecem simultaneamente. E aí tem essa insistência de que você tem basicamente uma especificação para cada um dos parâmetros. E aí, assim, uma das críticas na verdade, você não dá conta de explicar as coisas só com 3, você tem que ter mais caixinhas. Mas mesmo que a ideia, mesmo que o Stoke tivesse, né, enfim, tido a ideia de aumentar o número de caixinhas, mesmo assim ele ainda teria insistido provavelmente que a ideia é que o que define
um sinal é o fato de que essas coisas acontecem simultaneamente. Então, se você pensasse do ponto de vista sintagmático, o que vai acontecer é que você teria, digamos, um sinal depois do outro, um sinal depois do outro, mas cada um deles aconteceria, digamos, você poderia segmentar os diferentes sinais pensando no fato de que como é que eu sei onde começa e onde termina, porque você vai ter 3 coisas que acontecem simultaneamente. Tem o problema do movimento, eventualmente você pode ter mais, né, do que um movimento, mas, digamos, isso já é um pouquinho de sujeira que foi colocado debaixo do tapete, né? E aí ele vai fazer uma crítica muito, o artigo, né? Esse vai fazer uma crítica bastante contundente a essa ideia, essa comparação, de achar que, porque ele vai dizer que muito comumente você vai usar um exemplo como esse que está colocado aqui para dizer, olha, você tem um par mínimo. Então, a ideia é que o sinal para maçã acontece aqui e o de cebola acontece aqui. Então, você teria mesmo formato de mão e o mesmo movimento. A única coisa que mudaria seria o lugar onde é feito o mesmo movimento, né? Então, aparentemente, isso é muito parecido com o que está acontecendo aqui, porque, né, digamos, trocar o lugar onde eu faço o movimento daqui para cá seria como, né, sei lá, trocar o pan pelo tan ou por qualquer uma dessas outras coisas numa sequência como essa. Então, sei lá, pat é uma coisa, tat é outra coisa, né? E o que ele vai dizer é que não, isso não funciona. E por quê, na verdade? Porque ele vai dizer o seguinte, que, bom, primeiro, para que serve, qual é a utilidade heurística, explicativa da noção de par mínimo? A ideia é que, na verdade, você está tomando fones, né, digamos, o nível que está em jogo aqui embaixo são os fones, então eu tenho fones como pan, tan, can, e a ideia é que alinhar esses vários caras aqui já tem uma operação prévia que é dizer, bem, o pan é diferente do tan, você tem o termo que ele usa aqui é, você tem uma... qual que é o termo que ele usa aqui que é interessante? Você tem eles são diferentes entre si, um pan, um tan, um can, e por aí vai. Né? Assim como essa localização é diferente dessa. Mas a questão é, o fato de que eu troco, né, um fone pelo outro, e aí é que a questão é importante, nessa sequência, portanto, nesse sintagma, né, me faz atribuir esses 2 fones diferentes a diferentes categorias fonêmicas. Então, necessariamente você joga com essa questão de, né, como é que eu sei que dois fones, ou seja, 2 coisas que estão num nível, podem ser colocadas em 2 caixinhas ou numa mesma caixinha no nível abstrato, no nível mais abstrato ou no nível fonêmico. É o fato de que a troca de um elemento por outro, que eu já sei que pode ser distintiva nesse nível fonético, porque eu sei que pan é um som diferente de tan, e por isso eles têm 2 símbolos diferentes, nessa sequência eu crio uma distinção. Não é o que acontece aqui, porque aqui a única coisa que eu estou dizendo é a localização, essas 2 localizações são diferentes, mas não está claro que tem uma coisa sintagmática acontecendo aqui. Esse que é o problema. Então ele diz, você até pode aceitar, digamos, o valor de dizer que troca, né, uma localização pela outra, isso gera uma diferença de significado, mas ele vai dizer, isso é uma alteração do conceito de par mínimo. Né? Porque o que ele vai dizer é isso, o par mínimo necessariamente lida com a ideia de paradigma e a ideia de sintagma. Então, porque eu troco alguma coisa no paradigma e isso no sintagma gera uma distinção, é isso que define, digamos, essa é a definição clássica de par mínimo. Então, isso é uma coisa que não acontece de jeito nenhum num exemplo como esse de cá. Né? Então, veja, não é um problema aí, isso que eu acho interessante, porque as outras críticas que foram feitas até agora são críticas, digamos, são críticas empíricas, ou seja, você precisa de uma descrição mais rica. Né? Você tem que dizer, eu preciso especificar a orientação da palma, preciso, né, fazer coisas desse tipo. Agora, tem uma outra
um outro nível de críticas, uma outra categoria de crítica é a ideia de que um sinal é caracterizado pelo fato de ter um conjunto, um pacote de especificações simultâneas, necessariamente. Então, se você tiver que ter duas especificações diferentes, então já não é mais um sinal só. Isso excluiria completamente, né, essa ideia de que você teria que ter duas especificações em sequência. Então, essa, para mim, é a crítica mais pesada ao sistema. E, na verdade, porque é uma crítica que não é uma crítica, como eu disse, empírica, é uma crítica teórica. Né? O que ele vai dizer, você precisa abrir mão dessa noção de que um sinal implica apenas uma especificação para cada uma dessas coisas. E aí podem ser 3 parâmetros, podem ser 4, podem ser 5, pode ser 6. Então, por isso é a crítica mais grave. Né? Então, ele vai dizer, não é que não dê para fazer uma analogia entre a ideia de par mínimo que você aplicaria na fala versus numa língua sinalizada. O problema é você insistir no fato de que eu tenho necessariamente que ter apenas uma especificação para um dos parâmetros, e o movimento fica essa coisa meio mal resolvida, porque mesmo no sistema do Stokes já era um troço mal resolvido. Então, o que ele vai dizer é assim, olha, vamos abrir mão dessa coisa meio dogmática, que na verdade não está ajudando em nada. Né? Basicamente, ela estava funcionando como uma espécie de argumento conceitual para dizer, tá vendo? Basicamente, porque, se você pensar bem, qual que era a ideia aqui? Que ao invés de pegar esse quadrinho na fala e imaginar que você, né, tem essa sequência aqui, vamos simplesmente virar o negócio. Então, é como se essas 3 casinhas aqui fossem essas 3 de cá. Então, é como se você tivesse feito só isso aqui com o quadrinho. Só que o que ele vai dizer, não é assim que funciona, porque eu não posso abrir mão da ideia de sequencialidade para dizer por que é interessante esse quadro aqui na fala. Justamente porque ele está mostrando que você muda as coisas no paradigma, e o que está mudando não é o fato de que eu estou trocando um pelo outro aqui, é o fato de que trocar um pelo outro no paradigma muda o que significa a sequência deles. Né? E acho também que o argumento deles é qual é o problema de dizer que um sinal, digamos, unitário, um sinal, digamos, discreto, pode ter mais do que uma especificação. Para mim, esse também é um argumento. Você não perde nada, você não rebaixa, digamos, uma língua sinalizada, ela não fica menos, digamos, parecida, menos, né, sistemática, etc., só porque você não consegue fazer essa analogia tão bonitinha aqui. Né? Então, para mim, esse é o grande argumento. E o resto do artigo, ele vai justamente continuar essa crítica, né, à ideia digamos, de excluir a sequencialidade, né, como princípio organizador dos sinais. E aí, justamente, ele vai usar sinais como o Boards of Trustees, mesmo, né, o outro sinal que ele usa também é Brave, e principalmente o Chicago. Né, o outro artigo que depois a gente vai ler é um artigo inteirinho sobre o Chicago, para justamente mostrar que, né, necessariamente você precisa ter mais do que uma especificação para várias coisas. Na verdade, são 2 movimentos, mas também são 2 configurações de mão e tudo mais. Né? Então, ele vai mostrar que, olha, não se perde nada ao, enfim, contestar esse dogma da unicidade das especificações principalmente, assim, pensando só no sistema do Stokes, né, para o handshake e para o location. Não tem problema nenhum. Inclusive porque o movimento já era um parâmetro esdrúxulo dentro do sistema dele. Né? Então é isso, assim, para mostrar que o argumento, e aí de novo, para bater no ponto, o argumento não é um argumento empírico, não é um argumento assim, a descrição é incompleta. Não, é a concepção, definir
enfim, um quirema, porque a história toda é essa. Um quirema é uma união dessas três coisas. O quirema é uma coisa que junta simultaneamente, né, especificações para esses três parâmetros. Então já tem coisas saindo para fora dessa caixinha quando você pensa justamente no movimento aqui. E o que ele vai dizendo é que se você levar a sério essa ideia, então essa analogia aqui estoura também. Né? E aí eu penso que depois os dois vão fazer o argumento e não tem problema nenhum se esse esquema aqui estourar. Não tem absolutamente nenhum prejuízo. Na verdade, você tem um grande prejuízo ao impor essa caixinha de são três coisas simultâneas para a descrição, né, para a própria descrição dos sinais, e não se perde nada em termos de dizer que as línguas de sinais, né, são estruturadas e que não perde nenhuma das propriedades que definem, né, uma língua de sinais como língua natural, blá blá blá. Então, acho que digamos, esse seria o recado desse artigo aí, né? Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, Márcia. Do texto, não, era só... A gente parou por aqui, né? Pela metade dele. Então, acho que praticamente era isso, né, Pablo? Agora, Paulo, eu não entendi a sua questão. Paulo? Eu queria saber o que você questionou em relação à surdo-cegueira. Isso foi bem lá atrás, né, Márcia? Acho que foi alguma coisa... Então, mas na surdo-cegueira eu queria saber qual é a dúvida, porque o que a gente está vendo, na realidade, é a língua de sinais, né? A gente não Eu está... acho que era o seguinte, Márcia, lembra que você falou, um slide talvez, em que você falava... Isso aqui, quer ver? Ó? Bom, né, vamos deixar ele falar, mas... Aqui, ó, da recepção, que ele vai dizer que o cego não pode receber pela visão. Sim, mas aí é pelo tato. Pois é, mas então Quer teria dizer, que incluir isso aqui, digamos, né? então, mas aí eu não sei, tá? Paulo me corrija se eu estiver errado, Pablo, mas também é pelo tato, a gente poderia colocar, mas tem diferentes formas do surdo cego ter essa recepção. Porque tem quem é pelo tato, na mão, o sinalizado, ou nas costas, ou tal, e a gente tem a Cláudia Sofia que, pondo a mão, né, ela teoricamente faz uma leitura do movimento. Então, sinceramente, eu não saberia te falar agora como colocar. Porque tem isso também, né? Tem esses que fazem essa leitura do movimento da fala, do trato vocal, digamos assim. É esquisito, mas faz. Então, mas aí eu acho que assim, isso complica esse quadrinho aqui, quer dizer, porque não é só uma percepção das variações de ondas luminosas e tal, mas... Esse é um dado para a gente colocar. Sim. Mas assim, Paulo, eu não saberia te responder por causa disso. Eu até colocaria pelo tato, né, mas considerando essa forma de recepção que eu conheço, a Cláudia Sofia, né, como tato também. Eu É que eu acho que se resolve incluiria... da seguinte maneira, porque
O que acontece? O fundamental é o movimento. Então, você tem... Porque, veja só, e isso é mais uma coisa que une línguas orais e sinalizadas, porque do mesmo jeito que na língua oral a base é o gesto, né, motor, enfim, oral, que é tornado audível. Né? Então, você faz coisas né, você movimenta língua, movimenta isso, aquilo, e aí isso gera uma modificação na corrente de ar e o ouvinte percebe isso pelo ouvido. No caso de um surdo que é vidente, o movimento que ele produz gera, enfim, esse movimento pode ser percebido como, pode ter como consequências que a luz que bate, né, nas partes que estão se movendo voltam para o vidente e ele consegue, né, tirar dali alguma coisa. O surdo cego, ele vai ter que ir direto ao movimento. Então ele dispensa a luz e vai, né, ele vai sentir o movimento. Só mostra, eu acho, a preponderância do movimento. Pode ser um movimento que vai ser enxergado, assim como o ouvinte percebe os efeitos do movimento motor sobre o ar, e que isso vai gerar som, né? Eu não sei o que o Paulo está chamando de leitura oral, né? Eu acho que seria uma leitura direta do próprio movimento, né? Não, o cego, ele não tem a questão da perda auditiva, se ele for só cego. Não, surdo Aí é cego, a eu falei. oralidade. Não, Não, eu sei, eu tô falando concordo. surdo cego. Mas ele ali colocou para o cego. Para o cego é a questão da oralidade Sim, sim. normal. Uhum. A história é essa, que o cego, ele... Mas é que tá, o cego, ele vai perder pistas visuais que o vidente, né? O vidente não surdo terá. Ele ajuda. Do mesmo jeito que o surdo cego vai perder informação visual, né? Mas assim, toda... a questão é essa também. A percepção da fala é multimodal. Hoje a gente sabe que obviamente você pode perceber a fala só pela audição, mas a gente sabe que se tem informação visual, ela necessariamente é incorporada, tanto que você tem ilusões, o efeito McGurk e tal. Inclusive, quando a pista visual conflita com a pista acústica, você tem, enfim, você forma, na verdade, um terceiro percepto, né? Para a língua de sinais é a mesma coisa. Para o simplesmente surdo, você tem a visão, né? E você tem o movimento e a visão. E aí o cego surdo, ele vai perder um pouco porque ele só vai ter o movimento, sem a ajuda da luz também, né? Eu acho que, enfim, talvez se possa resolver assim, né? Não sei se mais alguém tem alguma questão. Era essa só, Paulo? Tem mais alguma coisa? Mais alguém quer questionar alguma coisa? Colocar alguma coisa. Tem gente digitando ali, não sei se... Quem quiser aparecer e ligar o microfone, gente, pode fazer isso. Pelo chat é sempre mais demorado, né? Cláudia, pode se manifestar aí. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Marcela, pelas considerações. Pode ligar seu microfone, Cláudia. É só clicar no botãozinho azul que tem o microfone lá no rodapé da página. Não estamos te ouvindo ainda. Acho que você tem que liberar o microfone.
Ainda não te ouvimos. Cláudia, não dá para ouvir. Agora ela sai. Acho que ela apertou o botão errado. Oi, não te ouvimos ainda, Cláudia. Eu acho que ela está sinalizando alguma... Ah, não, ela está dizendo que está sem som. Então, tem 3 ícones azuis, Cláudia. Tem da câmera, o do áudio e o do microfone. Você tem que apertar exatamente o do microfone. Ele vai pedir, provavelmente, alguma autorização para você. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigada. Ixi, agora ela saiu de vez. Bom, acho que a gente encerra então, né? Depois pergunta para... Você tem contato com ela, Márcia? Tenho, ela é professora do INES. Ah, tá bom. Então, depois pede para ela dizer o que ela queria. A gente tenta responder. Então, tá jóia, gente. Muito obrigado pela presença de todos, todas, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Obrigada Obrigado, a Márcia, pela todos. apresentação.